Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Bora falar sobre essa semifinal do Super Mundial, Fluminense contra Chelsea. Tudo pode acontecer e eu vou te provar uma coisa, que o Fluminense tem totais condições de vencer este campeonato, de ser campeão. Se liga só o porquê. Se inscreve no canal, deixa o like, bora lá falar. Bom, primeira coisa, o Fluminense venceu o Al Hilal. Venceu muito bem. Ah, mas se defendeu. Cara, ele fez o gol, atacou quando deveria atacar, fez o gol quando teve a oportunidade de fazer e se defendeu muito bem quando foi necessário se defender. Se isso não é fazer um bom jogo, não é fazer um jogo assertivo, não é se moldar ali durante as condições do jogo que permitem você ter, o bom do futebol é isso, cara. Que uma hora você pode estar atacando, pode estar amassando o seu adversário, como no outro momento, seu adversário pode estar amassando você e você precisa se defender. E se você tem uma boa defesa, se você tem um ótimo goleiro, que é o caso do Fábio, que faz aquela defesaça ainda no primeiro tempo na cabeçada do Koulibaly, pelo amor de Deus, aquilo é um milagre. Ele faz aquela defesa, conta com a sorte de bater na trave e vence um forte candidato ao título, porque querendo ou não, o Al Hilal era também um forte candidato, pelo menos ao título. Posso ter forçado muito a barra, porque tem os outros europeus, mas ele é um time de europeu jogando na Arábia Saudita, porque ao tanto de financiamento, um tanto de dinheiro que foi investido nesse time, o tanto de dinheiro que foi colocado nesse time do Al Hilal, quantas contratações nos fizeram. Cara, o time dele é muito ajeitadinho. O Bono, um ótimo goleiro. Koulibaly, baita de um zagueirão. Cancelo pela direita, Lodi pela esquerda. Jogaram muito bem, jogam muito bem. Rubem Neves joga muito bem em Portugal. Jogador importantíssimo na seleção de Portugal quando ele vai para a seleção. Então é um time muito qualificado. E o Fluminense soube jogar. O Fluminense soube se portar diante da situação quando teve as oportunidades. Quando foi pra cima com o Martinelli, vai e faz o gol na oportunidade que tem. E aí entra a sacada do Renato Gaúcho, pega o Martinelli, que está ali amarelado, coloca o Hércules no segundo tempo e o Hércules entra, assim como fez contra o Borussia, vai e faz o gol que decreta ali a classificação. O gol que eles tomam do Marcos Leonardo não teve muita culpa, porque é uma bola ali, o cabeceio que acaba o Marcos Leonardo entrando no meio da trajetória da bola, pega ali e acaba fazendo um gol, você entendeu? Bom posicionamento dele também, o moleque tava brilhando nesse campeonato. Mas por que que o Fluminense tem totais condições de ser campeão e eu acredito que ele pode ser campeão? É difícil, cara, é difícil. Só que o mais difícil o Fluminense já trilhou. Acho que mais difícil que você chegar numa que você ser campeão é você chegar numa semifinal. Mais difícil do que você, se você chegar na final e ser campeão, é a trajetória até essa final. Porque o Fluminense, mas o Fluminense não enfrentou grandes, enormes clubes. Cara, enfrentou sim. Pode não ter estado nos seus melhores momentos, mas enfrentou grandes clubes. Ele vai e me passa na fase de grupos ali e encontra ali um Borussia. Passa pelo Borussia, consegue. Tá, que a fase de grupos não é uma das mais difíceis, mas ele vai e me encontra logo com quem? Com uma Inter de Milão nas oitavas de final. Pá, vence a Inter de Milão. Agora ele vem nas quartas de final e me encontra quem? Me encontra um Al Hilal. Pá, vai lá e vence um Al Hilal muito forte que na rodada anterior elimina, acho que o time mais forte dessa chave, que é o Manchester City, e ele vai de encontro com o Chelsea, que não é tão forte assim. Equivalente ao Al Hilal. Pra mim, o Al Hilal é muito mais forte que o Chelsea. Posso estar falando alguma besteira? Não, porque eu acho que o futebol que o Al Hilal jogou no campeonato foi muito melhor do que o Al Hilal, do que o Chelsea jogou, do que o Chelsea apresentou. E agora o Fluminense tá dois joguinhos, cara, 2 joguinhos do seu objetivo para entrar na história de vez. De vez. Venceu 2 europeus. Venceu ali 2 times fortes, né? Vence um europeu e empatou com outro, que empatou com o Borussia, não chegou a vencer, por detalhes também, chuta Everaldo, né? Mas, cara, tá jogando muito bem. O time, não, sabe, tá com a cara daquele time que você não dá nada pra ele, como ninguém dava nada, e com razão, porque de todos os brasileiros é o
pior elenco, vamos assim dizer. É o elenco menos estrelado. É o elenco mais velho, que tem mais jogadores que são ali referências mais velhos. Não é um elenco tão jovem, mas a experiência tem contado e os caras têm resolvido. O Thiago Silva tem sido um paredão lá atrás e tem ali, sabe, impulsionado a linha de defesa, o Ignacio, o próprio Xavier, Samuel já jogando muito bem, cara. Os caras estão dando a vida literalmente ali, porque entenderam, tem um técnico que consegue mexer, motivar essa rapaziada, e eles foram vindo como quem não quer nada, sabe? Venceu, jogou bem, a estreia foi fundamento pra mim. A estreia foi o jogo mais difícil do Fluminense até o momento, foi a estreia, porque é onde qualquer detalhezinho ali poderia, sabe, poderia ali, sabe, direcionar qual seria esse caminho, poderia definir como seria o Fluminense nesse Mundial. Se ele perde ali, talvez eu acho que o Fluminense não conseguiria se reerguer, mas como ele ganha moralmente, né? Embora o resultado não foi positivo, mas moralmente ele ganha, ele sai com a moral elevada, porque jogou de igual para igual, até melhor, amassou. Então ele começa a ter um crescimento, ele vai e vence o outro jogo contra o Ulsan, vence ali um 4-2. Agora eu não lembro o resultado, mas eu acho que foi mais ou menos isso daí. 4-2, um jogo mais dificinho, mais pegado. Mesmo assim, aí ele vai e joga contra o outro time africano e consegue também ali um ótimo resultado. E aí ele pega e começa a crescer. Começa a crescer no campeonato. Ele vem, pega uma Inter de Milão, vice-campeão da Europa. Vence muito bem. Bem demais. Aí ele vem contra um Al Hilal, joga muito bem, aproveita as oportunidades e quando vai defender, defende bem. Tem um setor defensivo que vai cada vez mais escalando dificuldades. E agora ele vai pegar um Chelsea que teve dificuldade de vencer o Palmeiras, que perdeu para o Flamengo e não joga um futebol tão excelente assim. Por este motivo, eu acredito que o Fluminense tem totais condições de ser campeão, porque é um jogo só. Chegou na final, cara, aí o Fluminense pode fechar a casinha, pode vir PSG, pode vir Real Madrid, mas pode acontecer. Quantos brasileiros a gente não viu fazendo isso? São Paulo contra o Liverpool. Achou um golzinho, depois fechou, retrancou, venceu por 1-0. O próprio Botafogo contra o PSG jogou. Então, os caras, o que pesa nessa daí é que os caras já estão vacinados contra talvez essa atitude. Então não vão entrar mais assim os bons jogos dos brasileiros, o próprio Fluminense já vira ali meio que uma arma contra si mesmo, porque alguns europeus já vão conhecendo o time. Fala, pô, o Fluminense não é lá essas coisas não, os caras jogam mesmo. O ruim do PSG ter enfrentado um time brasileiro é isso daí, porque os caras já estão mais ligados, mais anestesiados contra isso, né? Porque já vão saber, vão falar, pô, é um time brasileiro. A última vez que nós subestimamos o outro brasileiro, a gente perdeu. E, querendo ou não, viramos uma piada em algum lugar. Fizeram brincadeira com nós, fomos criticados. Então, os caras vão já mais ligados nos jogos, sabendo que não podem brincar. Ainda mais sendo numa final de Mundial de Clubes. Da Super Mundial, do Super Mundial. Então, pra mim, é esse o motivo que o Fluminense tem total condições de ser campeão. Porque é um jogo, mata-mata, mata-mata, é isso aí. E o time tá embalado, o time tá ganhando casta, o time tá ganhando casquinha, tá ganhando ali, tá crescendo, tá, sabe, é uma locomotiva, tá pegando ritmo, já tá chegando na semifinal, chegou na semifinal. Cara, pra passar pra final e depois os caras derem a vida, o jogo da vida, o Fluminense pode estar super no seu dia, no melhor momento. E do outro lado também tem a grande variável. Às vezes o time lá do outro lado não vai estar bem, tem algum lesionado, alguma outra coisa, sabe? Tudo pode acontecer na magia do futebol do mata-mata. E no ano de 2025, que muitos tabus têm caído, um deles é o próprio PSG sendo campeão da Champions League, muita coisa pode acontecer, né não? Quem sabe? Quem se lembra do Once Caldas? Quem não se lembra do São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil? Quem não se lembra do próprio Fluminense ganhando a Libertadores? Botafogo ganhando a Libertadores? Botafogo sendo campeão brasileiro novamente depois de tantos anos. Então, vai caindo alguns tabus aí. Vai caindo alguns mitos e
o Fluminense pode sim se tornar o primeiro campeão do Super Mundial. E, cara, e que moral seria? Diferentemente de São Paulo, que jogou 2 jogos e foi campeão, Corinthians, o último campeão, Corinthians até então, antes desse campeonato Super Mundial, era o último brasileiro a ter vencido um europeu, mas agora não, entendeu? Então vai cair naquela mística também de que europeu é esse bicho papão. Enquanto mais jogos tem, mais amostragem nós vamos ter. E os brasileiros têm se dado muito bem. O único que não tem se dado tão bem contra os europeus é o Palmeiras. E de todos os jogos que passou, não venceu nenhum europeu nesse Mundial e nem nos outros Super Mundiais, nos outros Mundiais que disputou, né? Então, a tradição de vencer europeu não está com o Palmeiras. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí, deixa o que vocês acham. O Fluminense está fazendo muito bem, tá honrando a camisa, tá jogando muito bem. O Renato Gaúcho tá conseguindo extrair bastante dos seus jogadores, principalmente moralmente falando assim, sabe? De ânimo, a gente percebe que os caras entram concentrados e entram naquela pegada de vamos jogar, é o jogo da vida, vamos pra cima, vamos motivado. Então eu acredito muito que o Fluminense pode não ser campeão, mas tem uma grande possibilidade de conseguir ser campeão. Não é só 2% como esse supercomputador aí diz. Pra mim, cara, é 25-25. Não tem essa. São 4 pessoas disputando o título. 4 times. É 25 pra cada lado. Nesse jogo, nessa semifinal, é 50-50. Quando a bola rola, quando a torcida vai, quando o sangue esquenta, quando começa a ferver, é isso daí. Então se inscreve no canal, me segue lá no Instagram para me acompanhar, coloco lá algumas enquetes, converso com você, interajo com você, falo sobre futebol japonês, falo sobre a minha vivência aqui, mostro algumas coisinhas do meu dia a dia. Então se inscreve lá, tamo junto, é nóis, valeu!